Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, eu sou o jornalista Domingos da Paz, atualmente sou presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção em todo o Brasil. Eu gravei no último dia 11 um vídeo bomba, um vídeo com assuntos importantíssimos para todo o Brasil, advogado ou não advogado, para todo cidadão brasileiro, um vídeo muito importante. E esse vídeo percorreu, está sendo viralizado na internet, no meu canal, e ainda tem pessoas que entram lá para me criticar, para me xingar, para usar termos de baixo calão com ofensas. Eu não entendo. Eu sou um jornalista profissional, trago ao conhecimento público as patifarias que o Congresso Nacional fez, que as autoridades fizeram no passado, e de repente você é martirizado. Naturalmente, aqui vai um pensamento meu, naturalmente são pessoas que não comungam com a liberdade de expressão e muito menos com o Estado Democrático de Direito. Pois bem, esse vídeo eu falei exatamente da Lei 8.906 de 94, que trata do Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. E como eu bem falei lá, não adianta ser repetitivo, eu novamente vou reprisar aqui. E no dia 7 de agosto de 1843, foi criado no Brasil, por um decreto do imperador Dom Pedro II, o Instituto dos Advogados Brasileiros. Ponto. Aí começou. 7 de agosto de 1843. Fazer um retrospecto assim. E aí, no governo de Getúlio Vargas, pelo decreto 19.408, de 18 de novembro de 1930, foi criada o quê? Pelo decreto, por exemplo, foi criado a OAB, a Ordem dos Advogados Brasileiros, não é do Brasil, brasileiros. E esse decreto não trata exclusivamente da criação da ordem em si, mas trata-se de um decreto sobre corte de apelação. E nesse decreto foi intrujado no artigo 17, o artigo 17 trata da criação, escrito assim, a criação, fica criado a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, esse decreto 19.408, de 18 de 11 de 1930, trata exatamente do que? Da criação da Ordem dos Advogados do Brasil, ok? Passaram-se alguns anos, e aí veio um outro decreto, no governo do Fernando Collor de Mello, veio o decreto número 11, de 18 de 1 de 1991. Esse decreto extirpou da sociedade jurídica, extirpou do mundo jurídico o quê? A Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o decreto número 11, de 18 de janeiro de 91, Collor, com uma canetada, ele extirpou o quê? Extirpou a Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, revogou o decreto 19.408. Ok? Entendido? Então, beleza. O que acontece? Com a criação do decreto 19.408, foi criado, então, no dia 27 de abril de 1963, foi criado o quê? O primeiro Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a 4.215, de 27 de abril de 1963. Com a extinção do principal, que é o decreto, consequentemente, o acessório, que é essa lei, morreu também, porque não tem razão legal, razão jurídica de existir. Então ela morreu. Então, na verdade, com a extinção, veja só como é grave a coisa, com a extinção do decreto, com a revogação do decreto 19.408, e a lei 4.215 está atrelada como acessório ao decreto 19.408. Com a extinção, com a revogação do decreto 19.408, consequentemente, a lei que é um acessório a 4.215, também foi extirpada do mundo jurídico. Portanto, esse é um fato. Tá? Aí, o que ocorre? Nós vamos falar aqui da Lei 8.906. A Lei 8.906, como eu disse no vídeo passado, ela foi apresentada na Câmara Federal pela Ordem dos Advogados do Brasil, e não por senhor Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães só emprestou o nome, ele não fez nenhuma propositura, projeto para se criar o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, da Advocacia, a Lei 8.906.
Essa lei antes, ela era o quê? O projeto de lei, que era o 2338 de 92. Portanto, ela não foi assinada pelo senhor Ulisses Guimarães. Isso está nos documentos que tramitaram na Câmara. Portanto, usaram o nome do Ulisses Guimarães, a OAB do Brasil usou o nome do Ulisses Guimarães e fez o projeto de lei em cima da lei 4.215, que já tinha sido extinta em 91, com o decreto do Collor, o decreto número 11 de 18 de janeiro de 91. Eles pegaram a lei 4.215 e fizeram o quê? Criaram, então, o projeto de lei, que é a 2938. Daí, então, começou a tramitação na Câmara. Essa tramitação, a propositura, o projeto de lei, é assinado, e eu mostrei aqui, foi feito em do papel timbrado da Ordem dos Advogados. Está aqui, o papel timbrado da Ordem dos Advogados. E não tem assinatura do senhor Ulisses Guimarães. Se do contrário fosse, teria que ser feito, o projeto teria que ser feito exatamente no nome, aparecendo o quê? O nome da Câmara. Do gabinete de quem? Do deputado. Teria que aparecer Câmara do Deputado, gabinete do deputado Ulisses Guimarães. Não é assim que apareceu. Apareceu exatamente o quê? Apareceu um documento escrito pela Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal. Este é o projeto enviado, que não tem assinatura do senhor Ulisses Guimarães e de nenhum deputado. Prestou atenção? Então, é muito grave isso aqui. Daí ocorre o seguinte: começou a tramitação dessa lei. Essa lei, ela entra num rito muito especial, que já tinha a Constituição de 88, então ela entra no rito dos direitos fundamentais. E os direitos fundamentais, ele tem um rito próprio, o rito ordinário. Esse rito, o tempo mínimo para tramitar dentro da Casa Legislativa, da Câmara Federal e do Senado Federal, por ser direitos fundamentais, é 10 anos. O mínimo é 10 anos. Esta lei andou a galope, voou. 2 anos e 1 mês, ela estava já promulgada, sancionada. Coisa absurda. Não tem como andar em 2 anos, não tem como andar uma lei que trata de direitos fundamentais no rito ordinário, que demora no mínimo de 10 anos, no máximo até 15 anos. Ela andou em 2 anos, andou em 25 meses, ela andou dentro da Câmara. Dentro da Câmara, não. Dentro da sala do quê? Que comunga o quê? A Comissão de Justiça e Redação. Ela só tramitou lá, não tramitou em lugar outro algum. Só tramitou lá. E essa propositura do projeto, ela foi apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil, conforme eu mostrei. Daí o decreto, todos os advogados do Conselho Federal assinaram a propositura. E entrou com timbre do quê? Do Conselho, da Ordem dos Advogados do Conselho Federal. E andou a galope. E eu mostrei aqui também a relação das pessoas que faziam parte do quê? Da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Federal. Tá aí o nome, tá? Ulisses Guimarães, José Dirceu, Paulo Bernardo, Hélio Bicudo, já morreu, e aí vai embora, né? Isso eu falei no vídeo passado. Aí ocorre o seguinte: nenhum desses deputados apresentaram e assinaram o quê? O projeto de lei. Nenhum deles assinaram, conforme está no próprio processo de tramitação. Então, veja bem, qual é a situação? A situação é simples. Ela não foi votada na Câmara Federal. Esta lei 8.906, que era o projeto 2938 de 92, ele nunca jamais foi votado na Câmara dos Deputados. Nunca. Teria que ser votado nas duas casas, teria que tramitar pelas duas casas, Senado Federal e Câmara Federal. Também não foi votada, não foi levado ao conhecimento do que? Do Senado Federal. Não foi votada no Senado Federal. Então o que acontece? Houve o quê? Um vício insanável no nascedouro da lei. Vício insanável. É necessário agora ou que a Justiça Federal declare essa lei totalmente nula, porque ela é nula, ela nasceu nula, nasceu com vícios insanáveis, portanto ela é nula, mas tem que ser decretado pela própria Justiça Federal, pelo próprio decreto da Justiça Federal, ou de outra forma ser decretado pela própria Câmara Federal, pela própria Câmara, onde tramitou essa porcaria, tá? Daí, o que acontece? Nós temos aqui, e eu apresentei também, um próprio
um atestado, uma declaração viva do quê? Do Senado Federal, que ela não tramitou pelo Senado Federal. Eu também mostrei isso aqui. Está aí o timbre da Câmara Federal, recebendo o comunicado do Senado Federal, tá? Que ela não foi votada no Senado Federal. Então, esse projeto de lei, que se transformou na Lei 8.906, é nula. É nula. Ela não existe legalmente no mundo jurídico. Ela nasceu nula. Nasceu morta. Porque, primeiro, ela se afinca e se escora na Lei 4.215, revogando a 4.215, que já estava revogada pelo decreto do Collor de 11, o decreto número 11, de 18 de janeiro de 91. Então, veja que uma coisa revogando a outra. E aí, eu apresentei também aqui, como teoria da conspiração, a entrada desse projeto no dia 9/6 de 92 na Câmara Federal, com a tramitação, recebimento no dia 22 de junho de 92, tá certo? Na Câmara Federal, a entrada. E depois eu falei aqui de uma coisa interessante. A Ordem dos Advogados apresentou o impeachment do Collor, que começou quando? Começou no dia 29 de setembro. Então, junho para setembro. A própria ordem, que já não existia mais. Não existia mais, que foi decretado pelo Collor, extinta, revogada, no anexo 4. Daí, eles apresentam, a ordem apresenta o pedido de impeachment do Collor, dia 29 de setembro de 92. Né? Na sequência, no dia 12 de outubro de 92, do mesmo ano, ou seja, menos de um mês depois, o avião que transportava o Ulisses Guimarães e o senador Severo Gomes cai. Todos os corpos são achados, menos o do Ulisses Guimarães, que até hoje não acharam. Então, isso aqui é uma teoria da conspiração. Isso aqui compete à Polícia Federal a investigação. Compete às autoridades ministeriais do Ministério Público Federal investigar isso. Isto. Tem alguma coisa errada aqui. Eu não sei o que é que está errado, porque eu sou jornalista, eu não quero saber disso aqui. Eu só estou trazendo os fatos, com documentos probatórios, com documentos contundentes, que tramitaram pela Câmara Federal, unicamente na Comissão de Justiça e Redação. Não foi a plenário. Não tem esse conhecimento e mandaram buscar, quando fomos lá buscar exatamente a nota taquígrafa. Que é a nota taquígrafa? Nesse caso, ela corresponde à presença dos deputados na sessão plenária da Câmara. Não existe essa nota taquígrafa. Portanto, não houve sessão. E a própria tramitação, o próprio processo, em nenhum momento, aprova que foi aprovado pelo plenário, com tantos votos, menos votos, a abstenção, não há ata nesse sentido. Não tramitou pela Câmara Federal, não tramitou pelo Senado Federal. Portanto, a Lei 8.906, que tanto os advogados se apegam, ela não existe, ela é nula no seu nascedouro. Ela é eivada de vício quando nasceu, porque ela não foi apresentada pela Câmara Federal, não foi apresentada por nenhum deputado que assinou. Quem assinou este lixo? Isso é um lixo. Quem assinou esse lixo foi exatamente o quê? A Ordem dos Advogados, em papel timbrado. Foi ela que assinou. Está aqui. Por que ela assinou? Porque ela tinha interesse. Aí eu falo lá, vocês entendem por que o seu José Dirceu peitava todo mundo? Porque ele sabia de toda essa sujeira. Essa lei nasceu dentro do Foro de São Paulo, que é o ninho comunista da América Latina. Você pega a carta de Fidel Castro, está lá escrito isso. Você pega o discurso do Fidel Castro, a carta, está lá escrito isso, que eles iam dominar, eles iam tomar o poder do Brasil, iam tomar, não é por eleição, iam tomar na marra, iam acabar com o Estado Democrático de Direito. Agora, aqui entre nós, como é que um parlamento se digna a fazer um papel espúrio e imoral, fazer essa maracutaia, fazer essa fraude, apresentar uma lei que não foi votada, levar a sanção presidencial, como o Senado fez, levou a sanção presidencial. O que se passa dentro do parlamento
brasileiro. O que acontece dentro do Congresso Nacional? Será que é só isso que aconteceu? Será que é só isso? Será que não está na hora de fazer uma auditoria dentro do Congresso Nacional? Pôr lá dentro a Polícia Federal, pôr lá dentro o Ministério Público Federal, para limpar, para ver a sujeira, o tipo de sujeira que tem dentro das entranhas do Congresso Nacional? O nosso parlamento está apodrecido. Haja vista que fizeram uma lei, essa 8.906, uma farsa, é uma farsa, é uma fraude. Não existe, ela não existe no mundo jurídico legal, ela não existe. A ordem existe materialmente nos prédios, na condição material, mas juridicamente não existe, não tem personalidade jurídica. Ela é comparada igualmente ao MST, que não tem personalidade jurídica, é comparado ao Comando Vermelho, que não tem personalidade jurídica, é comparado ao PCC, que não tem personalidade jurídica. Assim é a Ordem dos Advogados do Brasil, não tem personalidade jurídica, nem privada e nem pública, não tem registro de sua constituição, e de repente fica caçando advogado. Criaram o tribunal, que é o tal do TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina, e ali eles enforcam, eles massacram os advogados do Brasil. Eles dão a carteira para quem eles querem dar, cuja carteira eu não quero, porque essa carteira tem cheiro de fraude, é um nojo. Nessa carteira está escrita a Lei 8.906. Essa lei não existe. Então, os advogados estão portando uma carteira falsa, digna de ser processados, porque estão portando documento falso. Isso é falsidade ideológica. E aí? Cadê as autoridades que não fazem absolutamente nada frente à denúncia? Essa é uma denúncia com documentos públicos, oriundos da maior casa legislativa do Brasil, que é a Câmara Federal. Ninguém faz nada, ninguém faz absolutamente nada. Só para você ter uma noção da desgraça que eles estão produzindo, todas as cidades do Brasil existe a Ordem dos Advogados. Todas as cidades do Brasil. Nos 5.560 municípios existe a Ordem dos Advogados do Brasil. Todos os municípios do Brasil têm instituições públicas, como é o caso dos municipais, estaduais e federais. Toda instituição tem o quê? Uma assessoria jurídica. Uma assessoria jurídica cuja assessoria jurídica é fundamentada na Ordem dos Advogados do Brasil, porque para ser assessor jurídico tem que ter a OAB. Então veja, essa peste, essa desgraça, ela está em toda a sociedade brasileira jurídica. Eu disse aqui no vídeo passado, 50% da corrupção que existe hoje no Brasil é oriundo da onde? Da proteção da existência ilegal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é protegida diretamente pelo STF. Os ministros do STF sabem de tudo que eu estou falando. São canalhas tanto quanto o pessoal da Ordem dos Advogados. Cadê que eles fazem alguma coisa? Então está na hora do povo ir para a rua, como foi feito no dia 26 de maio próximo passado, ir para a rua e exigir do governo, do atual governo, para que tome providência com relação a essa lei imunda, essa lei fedorenta que está em vigência, sendo que ela é morta, ela é extinta. Aliás, ela não é extinta, ela é morta, ela nasceu morta. Está na hora de levantar essa bandeira. Você, cidadão do Brasil, não precisa ser advogado, não precisa ser bacharel em direito, não. Você está sendo prejudicado, porque os seus direitos estão sendo cerceados através dessa imunda, desse lixo, dessa OAB que não existe. Essa defunta, falecida, extinta, deletada, excluída. Ela não existe no mundo jurídico. Isso já foi falado um monte de vezes. Agora a lei que eles se apegam, quem não quer, a lei 8.906, a lei 8.906, doutor, ela não existe. Ela foi formada na sua base, na sua estrutura do nascedouro, em vara de vício insanável. Insanável. Sabe o que é insanável? Não tem criatura que sane a desgraça que foi produzida, porque o projeto de lei 2938 não foi apresentado por nenhum deputado. Usaram o nome do Ulisses Guimarães. Não existe assinatura do Ulisses Guimarães apresentando esse projeto. Que raio de parlamento é esse? Deve ser levado ao conhecimento das autoridades internacionais. A OEA, por exemplo, tem que ser levado para lá.
dentro da OEA tem a Comissão de Direitos Humanos, tem que ser levado ao conhecimento das autoridades internacionais. Por quê? As autoridades dentro do país não fazem absolutamente nada, então está na hora de ir para fora buscar o quê? Recurso internacional. Mostrar que a população do Brasil está sendo sufocada por lei que não existe, por uma instituição que não existe, e cuja instituição ela está enraizada em toda a estrutura do território nacional. Agora me desminta, no mínimo 50% da corrupção que existe hoje, dos comunistas hoje no Brasil, estão protegidos sob a égide do quê? Desta ordem imunda, desta ordem fedorenta, desta ordem comunista, que é a OAB. E está na hora de tomar uma providência. Se o Brasil não toma providência, vamos buscar recursos internacionais. Mas que vamos fazer isso, vamos. Por isso estamos associados com a Associação Nacional dos Bacharéis em Direito e a Comissão Nacional de Combate à Corrupção. Nós vamos buscar os recursos que o brasileiro merece, que é respeito, dignidade. Já que o Brasil não está fazendo, vamos buscar fora. Vamos levar os organismos internacionais à patifaria de uma entidade que parece que se enraizaram de tal forma como se fosse uma república dentro da República do Brasil. Cadê o Estado democrático de direito? Cadê a lisura disso? Essa OAB é comandada por um terrorista, filho de terrorista, um comunista de carteirinha, que se intromete em tudo, que recentemente, na semana passada, pediu exatamente para fazer o quê? Para que o ministro Sérgio Moro, um dos grandes homens dessa república, que está acabando, ou seja, deu início à extinção da corrupção no Brasil, pediu para ele se afastar, porque ele foi delatado, ele foi hackeado. Ele e o outro procurador depois foram hackeados, entraram nos documentos do celular e descobriram. Descobriram o que vocês descobriram? Seus patifes, seus canalhas, vocês não descobriram nada. Vocês só deram um atestado de que eles são honestos, são decentes, são brasileiros, da melhor qualidade. Agora está na hora de caçar a cabeça de vocês, prender todos vocês, acabar, exterminar com esse lixo dessa organização criminosa chamado OAB. Está na hora de fazer isso, e nós vamos fazer isso, pode ter certeza. Nós vamos fazer isso. Eu pergunto, mas o que a Comissão Nacional de Combate à Corrupção tem a ver com isso? Se isso não for corrupção, o que é então? Se isso que essa desgraça dessa ordem dos advogados fez, se não é corrupção, o que é então? Quem estão envolvidos atrás disso? Quem está bancando a ordem? Quais são as autoridades que estão atrás disso? Alguém explicou a morte do Ulisses Guimarães? Tem que explicar. O Collor sofreu um processo de cassação por uma entidade que não existe, que ele extinguiu. Não tem muita coisa errada, então está na hora de passar o Brasil a limpo realmente. E por isso que nós acreditamos no Jair Messias Bolsonaro. E isso que ele está fazendo, e isso deve ser feito. Limpar esse país, limpar essa nação, extinguir, extirpar definitivamente da sociedade brasileira este lixo da ordem dos advogados do Brasil. Eu digo lixo, porque ela não existe e continua perseguindo os advogados, continua fazendo muito mal para a sociedade do Brasil.